Boa noite, good night. Estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa jornada de Provérbios, Sayings, Proverbs. E hoje falaremos sobre o capítulo 9. Estamos online também no YouTube. Vai entrando aqui, galera. Manda coraçãozinho, fala se o áudio tá bom. Se você tá no YouTube também, já me fala sobre o áudio, que outro dia não tava tão bom, tá? Então é isso. Vamos direto ao assunto, porque hoje eu acabei entrando um pouquinho mais tarde e a gente faz a live do dia no momento que dá. Às vezes é 4 da tarde, às vezes é 6 da noite. E é isso, mas estamos aqui e é o que importa, tá bom? Ontem a gente teve uma live um pouco mais longa, tá? Porque era um tema mais profundo, mais complexo. Vou voltar nesse assunto depois, hoje não, porque hoje a live vai ser um pouco mais curta, por conta do horário também. Mas assim, eu vou voltar naquele assunto, é muito importante, eu acho que passou meio rápido assim, e talvez não tenha me aprofundado tanto, mas é bem legal, a gente vai estudar sobre isso depois. Eu ia fazer hoje, mas vamos deixar para amanhã, em outro momento a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos abrir aí a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Se você está chegando aqui agora, a gente usa a King James e outras duas versões. Estamos fazendo essa jornada, seguiremos aí depois, outras vezes. Assista, se possível, as outras lives, tá bom? Para você pegar mais ou menos como é que é a nossa dinâmica. Essa leitura, esse react que a gente está pensando aqui com essas versões da Bíblia, e recomendo profundamente que você faça essa leitura com mais de uma versão. E eu vou te explicar por quê ao longo desse nosso caminho aqui, desse estudo, tá bom? Então vamos começar aqui em Provérbios 9, versículo 1, na King James. A sabedoria edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Aqui na King James ele usa a palavra charqueou. Se você não sabe o que é charquear, em outra versão a gente tem como matou os animais, só que charquear é preparar a carne, tá? E aqui na outra tradução, deixa eu ver como é que ele coloca charquear, porque é uma palavra que não é todo mundo que está habituado, tá? Cadê? Já abateu os seus animais. E aqui botou, já matou um animal, seus animais, já matou seus animais. E na King James ele coloca charqueou, que eu gostei bastante dessa palavra, porque sabe a carne de charque? Então, vem daí. Porque depois ele segue, ele continua, né? Charquear é você fazer aquela dessalga da carne, enfim. Ou seja, a sabedoria, imagina, ela charqueou uma carne, ela fez um banquete. Charquear é uma coisa complexa de ser feita, tá? E aí ela coloca os vinhos, tal, as especiarias, arrumou a sua grande mesa. Já deu ordem às suas servas para proclamarem os convidantes desde o ponto mais alto da cidade, anunciando. Aqui é interessante, nessa nota de rodapé, logo no início, né, que existe a personificação da sabedoria, né? Personificação no sentido de que o autor aqui, ele meio que vai dar vida, colocar como se fosse um personagem, a sabedoria, né? Então, a sabedoria edificou sua casa, tal, então ele vai contando é como se fosse uma pessoa, a sabedoria, tá? Então, é interessante isso. E o que mais? Então, ela, imagina, é uma pessoa, a própria sabedoria, né? A dama sabedoria, né? E aí, ela segue. Vinde todos vós os incautos, aos insensatos e desajustados conclama. E aqui, na outra versão, cadê? Ele coloca quem for simples. Interessante, né? Que aqui na King James ele bota os incautos e nas outras duas versões ele coloca como se você fosse simples. Os insensatos, enfim. E aí, hoje o capítulo é um pouquinho mais curto, tá, gente? Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. É isso? Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Essa vai ser a nossa capa de hoje, tá?
Aqui na King James é a única versão que aparece como, achei interessante isso, que é o caminho do arrependimento. E aí, lembra da questão do arrependimento? Quem que fala sobre isso? Você sabe, né? Nas outras duas versões, coloca-se como, cadê? Onde está isso? 6. Deixai a insensatez e vivereis, andai direito no caminho da inteligência. Percebe que arrependimento é totalmente diferente de inteligência? Eu achei isso fantástico. Por isso que eu amo a King James, cara. Ele tem umas traduções que, assim, quando você compara com outras versões, dá muita diferença e te traz, assim, uma clareza em alguns momentos fantástica, tá? Então, simple ways live, em inglês, live a simple way and live and walk in the way of... aqui, um fala sobre arrependimento, o outro fala sobre inteligência, e aqui fala insights. Insights é interessante também. Qual que tá a nossa... O que ele coloca aqui no português? Eu vou marcar aqui. Ele coloca o insight como entendimento. Olha só, então a gente tem três versões aqui, tá? Seguindo, na King James a gente tem o caminho do arrependimento, ou seja, de novo, abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Aí depois a gente tem andai pelo caminho da inteligência e depois andai pelo caminho do entendimento, é isso? Do entendimento, tá? Então, tá vendo como é bom você ter essas três versões, assim, que você consegue ir chegando mais próximo do real sentido, porque você vai juntando as três coisas e dentro da sua cabeça você faz essa sinapse aí para compreender da melhor forma possível, tá? Seguindo, Provérbios 9, versículo 7. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Aqui tá dizendo que o fragmento parece... Tá, isso aqui não. Aí ele coloca aqui, ele fala zombador. Gente, na outra versão, sabe como é que tá? Eu falei, gente, não é possível. Nessa daqui a gente tem o escarnecedor, ou seja, de novo, três palavras completamente diferentes. Um é zombador, o outro é escarnecedor e o outro, ou melhor, é mofador. Mofador. Quem censura o mofador atrai sobre si a zombaria. Eu fiquei falando, gente, mofador. Tá vendo como é bom? E aí você ainda vai aprendendo palavras. Que viagem, né? Enfim, então aqui tá escarnecedor. E na King James, por mais incrível que pareça, ela tá mais simples. Zombador. Mais fácil de entender, né? E aí ele coloca assim, ou seja, se você censura essa pessoa que é zombadora, mofadora ou escarnecedora, você vai trazer para si a própria zombaria, você vai trazer esse defeito, digamos assim, né, para si, né? E aí ele fala, o que censura o ímpio recebe a sua mancha, recebe, né, a mancha, e aqui na King James ele coloca, recebe a mancha do seu próprio nome. E aí, olha que interessante, esse negócio de manchar o próprio nome, vem aquela questão da honra, né? Então, seguindo. Versículo 8. Portanto, não admoestes o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Beleza, o que isso quer dizer? Você tem que focar em repreender a pessoa certa, tá? Porque se você repreende alguém que não está interessado, não vai adiantar de nada, entendeu? Então você tem que repreender o sábio, porque ele sim vai ter sentido aí na sua repreensão, vai absorver isso e vai fazer isso alguma coisa positiva, tá? Então, repreende o sábio e ele te amará. Seguindo, orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber, tá? Aí aqui tá interessante que coloca assim, dá ao sábio. Ou seja, o que você dá a um sábio? Lembra que a gente
falou daquela história de que você dar conhecimento, você compartilhar conhecimento, sabedoria e tudo mais, vale mais do que dinheiro? Então, aqui está bem explícito, dá ao sábio. Divide essa sua sabedoria, divide esse conhecimento com quem precisa, com quem quer e quem vai dar valor a isso, tá bom? Seguindo, versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, assim, ao longo desses capítulos que a gente vai lendo aqui, ele vai repetindo alguns conceitos e ele vai dando essas chaves para você ir solucionando alguns enigmas. Novamente, aqui aparece o temor ao Senhor. Lembra lá no capítulo 1, a gente falou do temor ao Senhor, e aí depois vai se desenrolando, a gente vai entendendo o que é esse temor ao Senhor. A gente falou sobre isso ontem, que é temor ao Senhor é odiar o mal, lembra? E aqui de novo ele vai falar, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Nas outras versões, essa palavra conhecer a divindade aparece como santo, tá? Então tá assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, ou seja, de Deus, é a inteligência. E aqui ele coloca, a nota de rodapé, do santo, ou da divindade, trata-se de Deus. A palavra está grafada com letra maiúscula para designar a plenitude da santidade. Tá? E na outra versão também aparece como santo. Seguindo, versículo 11. Porquanto, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará se fores sábio, o benefício será todo seu. Contudo, se fores zombador, sofrerá as consequências da sua própria escolha. Então, é isso. O provérbio, ele sempre vai te dar essas escolhas, né? Você tem o seu caminho, você escolhe. E aí, seguindo aqui, temos novamente na King James, às vezes eles colocam, que na outra versão também, tipo, separação, tipo, de uma ideia, eles colocam, tipo, um subtítulo. Deixa eu beber uma água aqui. Então, meu amor, seguindo. Aqui muda? Ah, sim. Ó, o subtítulo de cada uma das Bíblias está diferente. Na King James, o subtítulo é O Convite da Insensatez, a Louca. Muito bom, né? E aqui ele coloca na outra versão esse subtítulo como Banquete da Loucura. Olha que interessante. E nesse capítulo você percebe que ele personifica algumas coisas. Então, assim, você não pode levar para o lado literal. Ah, ele tá falando da mulher. Ah, ele tá falando da louca. Ele tá falando que a sabedoria é uma pessoa. Entendeu? Você tem que ter a sensibilidade de interpretar o texto. Interpretar não é igual você pegar e ler um jornal, uma notícia, tá lá, não tem nada escondido ali. É aquilo lá claro e simples. Não. Quando você vai ler uma poesia, entendeu? Quando você vai ler um romance, tem uma coisa ali, sabe? Você já leu Dom Casmurro? O que é mais que Dom? Tentando fazer uma comparação esdrúxula. Tanto que até hoje ninguém sabe se o tal do Bentinho traiu ou não o Capitu, entendeu? Ninguém sabe. Você pode ter duas interpretações. Uma coisa, sabe, você tem que se debruçar naquela situação ali e ir, sabe, fazendo especulações. É especular. Aqui é muita especulação. Mas tem coisas que você vê que ele está falando de, sabe, é uma alegoria. Ele está te dando, assim, um conhecimento, mas que você, quando joga pro lado prático da coisa, você vê que ele está querendo te dizer outra coisa. Ele quer te levar para outro lugar, tá bom? Então, aqui o convite da insensatez à louca. E aí, vamos ler, depois a gente comenta. Vamos lá. Versículo 13. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Tá, vou ler aqui na outra versão, porque aqui, ó, lembra, a King James traduziu como a insensatez, e a outra versão, ele coloca a senhora loucura. Ele coloca como insensatez, na outra ele coloca loucura.
A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe de nada, que não sabe nada. Ela se assenta à porta da sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes. Olha essa palavra, viandantes. E aí você fala, viandantes é uma palavra que é isso, né? Na King James, por exemplo, você consegue entender melhor, que é os que transitam por ali. Entendeu? Aí o outro fala, viandantes. Você tá entendendo? Então, por isso que às vezes, para você ter uma compreensão melhor, te recomendo, sinceramente, que você tenha pelo menos mais uma versão. E a King James tenha, porque as pessoas falam, é muito difícil. Que, cara, abre seu coração, entendeu? Vai com o coração leve, tá entendendo? Amo. Seguindo, vinde todos vós os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. Aí a tal da loucura, né, a insensatez, vai falar, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Tá, aqui como é que tá? Ele fala os incautos na King James, e aqui ele fala, quem for simples, venha para cá. Aos insensatos, ela diz, as águas furtivas. Você fala, gente, o que são águas furtivas? Se você se perder no contexto, vai ficar complicado. Aqui na King James, ele já fala direto o que é água roubada, tá? Água furtiva são mais doces e o pão tomadas escondidas é mais delicioso. Interessante que ele coloca aqui a nota de rodapé sobre esse pão roubado, que tá aqui, ó, as escondidas, literalmente, o pão do mistério. O pão do mistério, olha isso. O banquete oferecido pela loucura tem o atrativo do fruto proibido. Olha que interessante, é o atrativo. O que é o atrativo do fruto proibido, né? A loucura, a insensatez, ela tá te convidando para fazer esse banquete aí, comer do pão do mistério. Olha aí, do fruto proibido. Vamos falar mais sobre isso. Seguindo, contudo, ele nem imagina que exatamente ali reside os espíritos dos condenados à morte. Olha essa advertência. Que os seus convidados estão todos na região mais profunda do inferno. Ou seja, esses convidados que a dona loucura, que a dona insensatez está chamando aqui para comer da água roubada e do pão furtado, que é escondido, né, do mistério, todo mundo que foi para lá, meu amor, está nas regiões mais profundas do inferno. E aqui, ó, nota de rodapé. Aqui, ó, vou ler o final. Ignora ele, aqui na outra versão, 18. Ignora ele que ali há sombras e que os convidados da senhora loucura, né, os convidados desse banquete aqui que ela está chamando, jazem nas profundezas da região dos mortos. Eu achei interessante que a King James ela é ainda mais específica nas mais profundas, né, das regiões mais profundas do inferno. Então é bem ruim estar lá, né? E aí, olha que interessante. Ele coloca aqui que sombras para a casa da mulher. Aqui na nota de rodapé temos sombras, né? Como na casa da mulher adulta do capítulo 2. Provérbios. Aí eu anotei aqui e falei, gente, o que será? Tá vendo como ele vai e volta algumas vezes? E é capítulo 2. Eu marquei em outro lugar, né? Linda. 18. Cadê? Aqui. Sua casa, ou seja, isso aqui é capítulo 2 do Provérbios, tá? Capítulo 2, versículo 18. Sua casa declina para a seu caminho leva aos lugares sombrios. Ou seja, já ainda lá no capítulo 2, ele já fala desse BO que você vai se enfiar aí. Então, ele vai te dando formas de entender onde que é esse lugar que, se você se deixar levar pelos encantos aí das coisas todas, da loucura, da insensatez, da ganância e tudo mais, você vai acabar aceitando aí o convite da dona loucura, da dona insensatez, né? E o que é insensatez? A gente já falou sobre isso. Insensatez é você ter o conhecimento, saber de alguma coisa, entendeu? E sabendo, você ignora a sua sabedoria, você ignora esse conhecimento, e aí você se torna insensato. É isso, tá?
E olha que interessante. Percebe que aqui no começo do capítulo, quem está falando com você é a sabedoria, né? Lembra que ela edificou a casa, charqueou as melhores carnes e convida, manda a galera chamar todo mundo. A sabedoria, no começo do capítulo, ela te chama. Lembra? Ela tá sempre chamando. Lá no começo, acho que capítulo 3 ou 4, ela tá em cima do muro, gritando e tal, berrando, tá. Então são duas coisas, tem dois lugares te chamando. A sabedoria e a loucura, a insensatez e o caminho errado, digamos assim, né? O caminho mais tortuoso. Então, no começo do capítulo, então aqui tá bem claro isso. No capítulo 9, começa a sabedoria te chamando para esse banquete, e aí ela te fala qual que é a parada, que é a nossa capa de hoje. Abandonai a insensatez. Tá sendo aqui bem explícita. Abandonai a insensatez e vivei. Ou seja, se você abandona a insensatez, a loucura, né, que vai te chamar ali na frente pro banquete, se você faz isso, você abandona isso e anda pelo caminho do arrependimento, terás vida, tá? Então é isso. É a história do capítulo de hoje, é mais simples, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vamos ver aqui se tem alguma anotação. De vez em quando eu faço recapitulando aqui, hoje é 9, né? Cadê 9? Ah, interessante aqui, ó, essa anotação. Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque são simples, ele tá chamando simples, tá chamando a você, tá chamando qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Cadê? O arrependimento. Cuidado com... Ah, então, aqui novamente, cuidado na repreensão, tá? Porque você tem que saber quem você deve repreender, porque essa pessoa, para quem que você tá falando, né? Você tá falando com a porta? Lembra que se você falar, de repente, se você repreender a pessoa errada, se você... É a história do dar pérolas aos porcos, né? Você vai estar tomando sobre si a zombaria, enfim. E aí tem a ver com transbordar o conhecimento, tá? Porque você dá ao sábio, lembra que vale mais você entregar conhecimento, entregar sabedoria do que o próprio ouro, tá? E é isso. E aí ele faz esse contraponto, novamente, aqui, da sabedoria te chamando e falando com você, em contraponto com a insensatez, tá? Que aqui deixa isso bem claro. Deu pra entender, gente? Hoje eu acho que fez mais, né, foi mais fácil porque tá mais simples, tá? Aquele tema que eu trouxe ontem, ele vai ficar para algum outro dia, uma live mais tranquila, eu vou falar sobre ele, porque eu achei que a live ontem eu tentei explicar, mas ficou muito, sabe, muita coisa e é complicadinho aquela situação. Vê de novo a live, lá ver se você consegue pegar algumas coisas. Senão, nessa segunda live que eu vou fazer sobre isso, acredito que vai ficar mais fácil, tá bom? Mas não é um conceito dos mais simples, não. Tá bom, meu amor? É isso. Deixa eu ver se tem algum outro insight. É isso. Deixa eu ver aqui. Ajudar quem quer ser ajudado, né? Essa é a ideia. E é isso. E Provérbios também tem muito a ver com o tempo, né? Porque as pessoas, no geral, a gente é muito imediatista, né? Mas Provérbios, ele fala muito dessa questão do caminho que você vai trilhando, que você vai caminhando mesmo, dia após dia, entendendo e procurando e buscando, tá? E ele vai te mostrando isso, porque é um conceito, uma ideia para sua vida, para você ir trabalhando em cima disso, moldando, construindo, tá bom? Então é interessante essa passagem do tempo e entender o que você consegue fazer nesse tempo para construir, plantando, enfim. Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo para vocês. Adorei a live de hoje, vai ficar salva aqui. Espero você amanhã, tá bom? E é isso, tamo juntos sempre. Até a próxima, boa noite, fique com Deus. Amém. Cadê? Beijos, beijos.